O cheiro de mofo impregnava as paredes de pedra ao meu redor, misturando-se com o aroma das velas de cera de abelha que me mantinham companhia nas longas noites de inverno. Através da única janela estreita do meu quarto circular, observava os flocos de neve caírem sobre as montanhas de Ravenholm, uma visão que se repetia há 20 invernos. 20 anos assistindo ao mundo pela moldura de pedra, como um pássaro preso em uma gaiola ornamentada demais para ser chamada de prisão, mas insuficientemente confortável para ser um lar. Meus dedos pálidos deslizaram pelo medalhão de prata que sempre carregava comigo, a única herança de minha mãe. Um pequeno lobo uivando para a lua, protegendo uma delicada flor de neve em seu interior. Lobos protegem o que amam até a morte. Ela sussurrou ao colocá-lo em meu pescoço, na última noite em que a vi. Foi a mesma noite em que Lady Eleanor, irmã de meu pai, veio me buscar com olhos frios como o gelo que cobria as montanhas ao redor do castelo. Aqui, no topo da Torre Norte, eu era a garota invisível, a sobrinha escondida. A vergonha da família Blackwood, que precisava ser mantida longe dos olhares curiosos e línguas afiadas da nobreza. Uma ômega, a última ômega nascida nas terras do norte em mais de um século. Tem sorte de estar viva, menina, Lady Eleanor repetia nos raros momentos em que subia os 187 degraus para verificar se eu continuava respirando. Outros teriam te afogado ao nascer se soubessem o que você é. Eu nunca entendi completamente por que ser uma ômega era tão terrível. Nas histórias dos livros empoeirados que formavam minha única companhia além de Margarida, a velha criada muda que me trazia comida e água para o banho, ômegas eram seres raros, quase mágicos, capazes de acalmar até mesmo os mais selvagens alfas. Mas no mundo real, fora destas paredes, ser ômega significava ser caçada, usada ou eliminada. O festival anual de inverno começaria esta noite. Eu podia ouvir o castelo ganhando vida muitos metros abaixo, com criados correndo, nobres chegando, cavalos relinchando no pátio. O rei Alexander Thornwald, o poderoso alfa que governava todas as terras do norte, vinha pela primeira vez a Ravenholm desde sua coroação, há 3 anos. Era a maior honra que meu tio, Lord Richard Blackwood, poderia receber. Margarida entrou no quarto trazendo água quente e, surpreendentemente, um vestido azul claro que parecia recém-feito. Seus olhos evitavam os meus, como sempre. Mas havia algo diferente em sua expressão. Medo? Não, algo mais profundo. Pena. O que houve, Margarida? Perguntei ajeitando meus longos cabelos claros, quase brancos, característica marcante dos Blackwood do norte. Por que o vestido novo? Ela apenas balançou a cabeça, colocando o dedo sobre os lábios, indicando silêncio. Depois apontou para a pequena mesa onde deixou um bilhete dobrado. Algo inédito em todos esses anos. Assim que ela saiu, desdobrei o papel amarelado. Hoje à meia-noite, quando todos estiverem embriagados com o vinho e festividades, venha para o salão de música no 3º andar. Use a passagem secreta atrás da tapeçaria dos lobos, desça os degraus até encontrar uma porta com uma lua entalhada. A chave está dentro da caixa de música que lhe dei em seu 10º aniversário. Esta é sua única chance, Eleanor. Meu coração disparou como um pássaro selvagem batendo contra as grades de sua prisão. A caligrafia não era de Lady Eleanor. Nunca recebera nada dela além de olhares gelados. Seria uma armadilha? Um teste para ver se eu tentaria escapar, apenas para receber um castigo ainda mais severo? Caminhei até minha pequena estante e encontrei a caixa de música com uma bailarina girando ao som de uma melodia melancólica. Sempre achei estranho que Eleanor me desse algo tão bonito. Virei-a de cabeça para baixo, e escondida sob o forro de veludo, havia uma pequena chave dourada. A tarde passou com uma lentidão excruciante. Eu me banhei na água morna, vesti o delicado vestido azul, e coloquei o medalhão por dentro das roupas, sentindo o metal frio contra minha pele. O céu escureceu gradualmente, e as luzes das tochas e lanternas no pátio do castelo brilhavam como estrelas caídas. Música e risos ecoavam, subindo até minha janela, sons de uma vida que nunca me foi permitida conhecer. Por anos, havia aceitado meu destino com resignação, mas naquele momento, segurando a chave em minhas mãos trêmulas, algo despertou dentro de mim. Um desejo feroz de viver, não apenas existir. À medida que a meia-noite se aproximava,
O medo e a excitação lutavam dentro do meu peito. E se fosse descoberta, e se este fosse meu último dia nesta torre, não porque ganharia liberdade, mas porque Lady Eleanor finalmente decidira que eu era um fardo desnecessário. Pressionei o ouvido contra a porta pesada, certificando-me de que os corredores estavam vazios, antes de usar a chave que Margarida havia me dado anos atrás. O corredor estava escuro e silencioso, iluminado apenas por algumas tochas distantes. Seguindo as instruções do bilhete, encontrei a tapeçaria dos lobos, uma peça antiga mostrando uma matilha sob o luar, seus olhos bordados com fios prateados que brilhavam à luz das tochas. Atrás dela, como prometido, havia uma porta pequena e estreita. Meus dedos acariciaram a madeira escura até encontrar uma fechadura oculta, onde a pequena chave dourada se encaixou perfeitamente. A passagem revelou uma escada em espiral, descendo em direção à escuridão. Cada passo era um conflito. Cada degrau me afastava da segurança conhecida da minha prisão e me aproximava de um mundo que nunca me quis. Mas continuei descendo, guiada apenas por uma fraca luz de velas esparsas nas paredes úmidas. Quando finalmente cheguei ao terceiro andar, encontrei a porta com a lua entalhada. Hesitei, a mão sobre a maçaneta fria. Do outro lado, ouvia o som suave de um violino. Alguém estava no salão de música esperando. Por mim? Ou estava prestes a interromper algum encontro secreto? Minha mão tremia enquanto girava a chave. Quando a porta se abriu, o aroma de sândalo e almíscar invadiu meus sentidos, tão diferente do cheiro de mofo e isolamento ao qual estava acostumada. Era um cheiro masculino, selvagem e dominante, que fez meus joelhos fraquejarem. No centro do salão, iluminado pela luz da lua que entrava através das janelas altas, estava um homem de costas para mim. Alto, de ombros largos, cabelos negros como a noite mais escura. Ele parou de tocar o violino no instante em que entrei, como se tivesse sentido minha presença antes mesmo de me ver ou ouvir. Quando se virou, seus olhos encontraram os meus, olhos âmbar, quase dourados, com uma intensidade predatória que me deixou paralisada. Não precisei das insígnias reais em suas roupas para saber quem era. Cada célula do meu corpo reconheceu o alfa mais poderoso das terras do norte. O rei Alexander Thornwald deu um passo em minha direção, suas narinas se dilatando sutilmente ao captar meu aroma no ar. Um sorriso quase imperceptível se formou em seus lábios, e ele falou em uma voz profunda que reverberou dentro de mim. Encontrei você. Naquele momento, percebi que o bilhete não havia sido enviado por Lady Eleanor. O rei Alfa tinha me encontrado, seguindo um rastro que nem mesmo eu sabia que deixava. E agora, diante dele, senti algo despertar nas profundezas do meu ser, algo adormecido por 20 anos de solidão. Pela primeira vez em minha vida, senti o verdadeiro significado de ser uma ômega diante de um alfa. Era como se duas metades de um todo finalmente se encontrassem, reconhecendo-se em um nível além da compreensão racional. Perigoso e irresistível. Seu olhar percorreu meu rosto, como quem finalmente encontra um tesouro há muito procurado. Quanto tempo tentaram esconder você de mim? Ele murmurou. Mais para si mesmo do que para mim, a última ômega do norte. Quis correr, esconder-me novamente na segurança da minha torre, mas meu corpo se recusava a obedecer. Era como se um fio invisível me puxasse em sua direção, desafiando toda a lógica e autopreservação. Um barulho no corredor quebrou o encantamento. Vozes se aproximavam. O rei segurou meu pulso, seus dedos enviando ondas de calor pelo meu braço. Venha comigo, ordenou em um sussurro urgente. Não há mais tempo. E assim, em uma noite de inverno, meu mundo mudou para sempre. O rei que nunca soube da minha existência havia me encontrado, apenas seguindo seu instinto. O que ele queria de mim? Por que agora, depois de 20 anos? Essas perguntas redemoinhavam em minha mente enquanto ele me guiava por mais um corredor escuro, afastando-me das únicas paredes que conheci por toda a minha vida. A lua brilhava sobre a neve do lado de fora, iluminando um caminho incerto para um destino que eu jamais imaginei. E sob aquela mesma lua, o medalhão em forma de lobo parecia pulsar contra meu peito, como se me lembrasse das últimas palavras de minha mãe.
Lobos protegem o que amam até a morte. Tá, mas quem me protegeria agora, nas garras do próprio Rei Alpha? Seguimos por corredores que eu jamais havia visto, passagens estreitas que serpenteavam pelas entranhas do castelo como veias ocultas sob a pele. O rei Alexander movia-se com a confiança de quem conhecia Ravenholm, melhor que seus próprios habitantes, guiando-me com mão firme em meu pulso. Seu toque queimava minha pele de maneira estranha, não dolorosa, mas despertando sensações que nunca experimentei em meu isolamento. Como conhece estas passagens? Sussurrei, tentando ignorar o tremor em minhas pernas desacostumadas a tantos degraus. O ar frio penetrava o tecido fino do vestido, mas o calor que emanava do rei parecia criar um escudo invisível ao meu redor. Estudei cada castelo, cada fortaleza e cada refúgio das terras do norte, antes mesmo de ser coroado. Respondeu sem diminuir o passo. Sua voz pouco mais que um sussurro rouco, incluindo as plantas que mostram passagens que lordes como seu tio prefeririam manter escondidas. Meu tio. O pensamento caiu como pedra em meu estômago. O que aconteceria quando Lord Richard descobrisse meu desaparecimento? O que o rei pretendia fazer comigo que exigia tamanho sigilo? Desembocamos em um pequeno pátio interno, raramente usado, coberto por um manto de neve imaculada. A lua cheia transformava tudo em prata e azul, cores tão puras que doíam nos olhos. O vapor de nossa respiração formava pequenas nuvens no ar gelado. Meu senhor, murmurei, finalmente encontrando coragem para questionar. Por que está fazendo isto? Por que agora, depois de tantos anos? Ele parou, virando-se para me encarar. À luz da lua, seu rosto parecia esculpido em mármore. Linhas duras de um homem nascido para comando, suavizadas apenas pelo brilho quase hipnótico daqueles olhos âmbar. Senti seu cheiro pela primeira vez há 3 dias, quando cruzei a fronteira das terras Blackwood. Um aroma impossível, que não deveria mais existir. Sua mão ergueu-se lentamente até meu rosto, dedos pairando a milímetros de minha bochecha sem realmente tocar, como se eu fosse uma ilusão que poderia se desfazer. Disseram-me que a última Ômega do Norte havia morrido na Grande Purga, junto com sua mãe, a rainha Eleonora, minha tia. O mundo pareceu girar sob meus pés, e teria caído se ele não tivesse segurado meu braço. Minha mãe era... rainha? As palavras escaparam como um sopro incrédulo. Não apenas rainha, ela era a última Ômega de sangue real a se casar com um alfa da linhagem Thornwald. Meu tio, o rei William. Seus olhos nunca deixaram os meus enquanto revelava verdades que devastavam tudo o que pensei saber sobre minha existência. Você não é sobrinha de Richard Blackwood. Ele não é seu tio, mas seu carcereiro. Você é Lyanna Thornwald, filha legítima do trono do norte, escondida por 20 anos por aqueles que não queriam ver uma Ômega na linha de sucessão. Minhas pernas cederam então, e desta vez ele me segurou completamente. Seus braços fortes como aço envolvendo-me enquanto a realidade que eu conhecia desmoronava. Minha vida inteira havia sido construída sobre mentiras. Lady Eleanor não era minha tia. O homem que eu raramente via, mas temia como a um deus cruel, não era meu tio. Eu não era uma vergonha a ser escondida, mas uma herdeira roubada. Como pode ter certeza, porque prometi à sua mãe, em seu leito de morte, que a encontraria. Um músculo tremeu em seu maxilar, tensão visível em cada linha de seu corpo. Eu tinha apenas 15 anos quando os Blackwood lideraram a rebelião contra a coroa. William e Eleonora foram envenenados durante um banquete neste mesmo castelo. Consegui escapar com a ajuda de servos leais, mas sua mãe, já fraca pelo veneno, me fez jurar que voltaria por você. E levou 20 anos para cumprir essa promessa? O calor de sua proximidade não conseguia amenizar o gelo que crescia em meu coração com cada revelação. Levou 20 anos para ganhar poder suficiente para confrontar a Aliança do Norte, sem iniciar outra guerra civil. Sua voz endureceu, e nela reconheci o peso de uma coroa. Passei 10 anos nas terras além-mar, reunindo forças, e mais 10 consolidando alianças que me permitiram retornar e reclamar o trono sem derramar o sangue de inocentes. Um barulho distante quebrou o momento. Vozes exaltadas
e o som de portas sendo abertas com violência. Alguém havia descoberto meu desaparecimento. O rei me conduziu rapidamente até um pequeno estábulo na extremidade do pátio, onde 2 cavalos aguardavam selados. Um deles era negro como carvão, grande e imponente como seu dono. O outro, um animal menor de pelagem cinza prateada, parecia nervoso, batendo os cascos na neve. "Sabe cavalgar?" perguntou enquanto verificava as cilhas. "Nunca montei um cavalo em toda a minha vida", confessei, sentindo-me subitamente pequena e inútil. Sem hesitar, ele me ergueu como se eu não pesasse mais que uma pluma e me posicionou na sela de seu próprio cavalo. Em seguida, montou atrás de mim, um braço forte circundando minha cintura, enquanto a outra mão segurava as rédeas. "Segure-se", ordenou, sua voz próxima ao meu ouvido enviando arrepios pela minha espinha. "E confie em mim." Partimos como sombras sob a luz da lua, atravessando um portão lateral raramente usado que dava para a floresta densa que cercava Ravenholm. O vento gelado cortava meu rosto, lágrimas involuntárias escapando de meus olhos não apenas pelo frio, mas pela vertigem de tudo o que estava acontecendo. 20 anos de confinamento e, em menos de 1 hora, eu estava cavalgando pela noite com um rei que dizia ser meu primo. O mesmo rei que todo o norte temia e respeitava. Cavalgamos por horas, as árvores passando como fantasmas ao nosso lado, seus galhos carregados de neve ocasionalmente deixando cair pequenas cascatas brancas quando os tocávamos. Meus músculos, desacostumados a qualquer esforço além de subir e descer os degraus da torre, protestavam dolorosamente, mas havia algo mais forte que a dor. A sensação do vento em meu rosto, o cheiro da floresta viva, a vastidão do céu estrelado acima. Liberdade. "Estamos sendo seguidos?" perguntei quando finalmente diminuímos o ritmo perto do que parecia ser um pequeno abrigo de caça. "Não ainda, mas estarão atrás de nós pela manhã." Ele desmontou em um movimento fluido e estendeu os braços para me ajudar. Richard Blackwood não abrirá mão facilmente do seu segredo mais valioso. Minhas pernas falharam quando toquei o chão, e ele me segurou novamente, desta vez mantendo-me apoiada contra seu peito por um momento mais longo que o necessário. Mesmo através das camadas de roupas, podia sentir o calor que emanava dele, tão diferente do frio perpétuo da torre. "Por que sou valiosa para ele?" perguntei quando finalmente recuperei o equilíbrio, afastando-me um pouco para olhar seu rosto na penumbra. Alexander abriu a porta do abrigo, revelando um interior simples mas bem mantido. Conduziu-me para dentro e acendeu uma pequena lareira já preparada com lenha. "Porque você é a única que pode contestar legitimamente meu direito ao trono." Ele se agachou diante do fogo nascente, as chamas douradas refletindo em seu rosto austero. "E porque ômegas de sangue real são raras demais para serem simplesmente eliminadas. Você é um trunfo político, Lyanna. Um peão valioso no jogo de poder do norte." "E é isso que sou para você também? Um peão?" As palavras saíram mais amargas do que pretendia, mas não conseguia evitar. Toda a minha vida havia sido determinada por outros, confinada, escondida, e agora resgatada por razões que ainda não compreendia completamente. Ele ergueu o olhar das chamas, e a intensidade naqueles olhos âmbar me fez recuar um passo. Se fosse apenas isso, teria enviado meus homens para buscá-la. Não teria vindo pessoalmente, arriscando ser reconhecido. Levantou-se, sua altura imponente preenchendo o pequeno espaço entre nós. E certamente não teria esperado 20 anos para encontrar a última ômega de minha linhagem. Algo em suas palavras acendeu um calor em meu rosto. Ômegas e alfas, segundo as histórias dos livros que li em minha solidão, compartilhavam um vínculo quase místico, uma conexão que transcendia política ou parentesco. Será que ele deve descansar? Sua voz interrompeu meus pensamentos confusos. Temos uma longa jornada até a capital. Lá estaremos seguros para decidir os próximos passos. Ele indicou uma pequena cama no canto, coberta com peles grossas. Hesitei, a realidade de minha situação finalmente me atingindo por completo. Estava sozinha, em um lugar desconhecido, com um homem que mal conhecia. Rei ou não, primo ou não, como se lesse meus pensamentos, Alexander deu um passo para trás. Ficarei de guarda lá fora, ninguém se aproximará sem que eu saiba. Quando ele se virou para sair, encontrei coragem para fazer a pergunta que queimava em minha garganta.
E se eu não quiser ir? E se não quiser fazer parte desse jogo de tronos e poder? E se só quiser viver? Ele parou com a mão na maçaneta, ombros tensionando sob o manto pesado. Por um longo momento pensei que não responderia. Quando finalmente se virou, havia algo diferente em seu olhar. Uma vulnerabilidade que não combinava com a imagem do rei implacável que o norte tanto temia. Então eu a deixaria ir, Lyanna. Porque prometi à sua mãe que a encontraria, não que a forçaria a uma vida que não deseja. Seu maxilar contraiu-se, como se as palavras lhe custassem. Mas antes de decidir, peço apenas que venha comigo até a capital. Veja quem você realmente é, conheça sua verdadeira história. Depois, escolha. A sinceridade em sua voz me desarmou. Era a primeira vez em minha vida que alguém me oferecia uma escolha real, um futuro que eu mesma poderia determinar. Assenti levemente. Até a capital, então. Quando a porta se fechou atrás dele, caí sobre a cama, exausta física e emocionalmente. Através da pequena janela, podia ver sua silhueta recortada contra o céu estrelado, vigilante como o lobo do meu medalhão. Meus dedos encontraram o pingente sob o vestido, acariciando o contorno familiar. Lobos protegem o que amam até a morte. Sussurrei as palavras de minha mãe, finalmente compreendendo seu verdadeiro significado. Fechei os olhos, deixando que o calor do fogo e o suave balanço do medalhão contra meu peito me embalassem. Pela primeira vez em 20 anos, adormeci sem as paredes de pedra da torre ao meu redor, sonhando com uma liberdade que finalmente parecia possível. Despertei sobressaltada com o toque de dedos quentes em meu rosto. A claridade fraca da manhã filtrava-se pela janela do abrigo, iluminando os olhos âmbar que me observavam com intensidade. Alexander estava inclinado sobre mim, tão próximo que podia sentir sua respiração em minha pele. Precisamos partir, disse ele, afastando-se quando percebeu que estava desperta. Os homens de Blackwood estão se movimentando na floresta. Seguiram nosso rastro mais rápido do que previ. Sentei-me, sentindo cada músculo do corpo protestar pelos esforços da noite anterior. Nunca havia cavalgado antes, e meu corpo, frágil de 2 décadas de confinamento, sofria as consequências. Como sabe que estão nos seguindo? Perguntei, tentando ajeitar meus cabelos claros que haviam se transformado em uma confusão prateada durante o sono. Posso sentir seu cheiro, respondeu simplesmente, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Seus olhos nunca deixaram os meus enquanto oferecia um pedaço de pão e queijo duro. Alfas conseguem distinguir aromas a quilômetros de distância, principalmente o cheiro de outros alfas. E Richard Blackwood enviou pelo menos 3 de seus melhores rastreadores. Comi em silêncio, observando-o preparar os cavalos. Havia algo hipnótico em seus movimentos, eficientes, precisos, sem um gesto desperdiçado. Era como observar um predador, consciente de cada músculo de seu corpo. O que acontecerá se nos encontrarem? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la, minha voz traindo o medo que tentava esconder. Alexander parou o que estava fazendo, seu olhar endurecendo. Não permitirei que a levem de volta àquela torre, nem que para isso precise matar cada homem que Richard Blackwood enviar. Um calafrio percorreu minha espinha. Não pela ameaça de violência em suas palavras, mas pela absoluta certeza com que as pronunciou. Este homem, este rei, havia me encontrado depois de 20 anos e estava disposto a lutar, talvez morrer, para me manter livre. Por quê? Sussurrei, meus dedos instintivamente procurando o medalhão sob o vestido. Por que arriscar tanto por alguém que mal conhece? Por um momento pensei que não responderia. Seus olhos fixaram-se no horizonte além da janela, como se pudesse ver algo que eu não conseguia. Porque passei minha vida inteira sentindo que algo estava faltando, disse finalmente, sua voz mais suave que o habitual, como se uma parte de mim estivesse perdida em algum lugar. Nos últimos 3 dias, desde que senti seu cheiro pela primeira vez ao cruzar as terras Blackwood, essa sensação desapareceu. Meu coração acelerou com suas palavras. Os livros empoeirados que li durante meu isolamento falavam sobre isso.
o reconhecimento instintivo entre ômegas e alfas de linhagens compatíveis. Mas nunca pensei que experimentaria isso, muito menos com o Rei do Norte. Não tivemos tempo para mais palavras. Um ruído distante de cascos e latidos de cães atravessou o silêncio da manhã. Alexander moveu-se com a velocidade de um raio, puxando-me para fora do abrigo e erguendo-me sobre seu cavalo negro. Em segundos estávamos galopando novamente, desta vez adentrando uma parte mais densa da floresta, onde os galhos baixos nos forçavam a abaixar constantemente. "Segure-se", ordenou contra meu ouvido, seu braço envolvendo minha cintura com força, enquanto ele guiava o cavalo com a outra mão. Obedeci, agarrando-me à crina do animal enquanto nos movíamos em um ritmo frenético entre as árvores. O segundo cavalo nos seguia sem necessidade de guia, treinado para acompanhar seu companheiro. Os sons da perseguição cresceram atrás de nós. Latidos cada vez mais próximos ecoavam entre as árvores, acompanhados de gritos de homens. Tentei olhar para trás, mas Alexander pressionou meu rosto contra seu peito. "Não olhe." Sua voz soou acima de mim, autoritária e protetora. "Apenas confie em mim." Chegamos a um pequeno córrego congelado, e para minha surpresa, Alexander guiou o cavalo para dentro dele. A água gelada estava parcialmente coberta por uma fina camada de gelo que se rompia sob os cascos, produzindo um som cristalino. Seguimos o leito do riacho por alguns minutos, a água atingindo os joelhos dos animais. "Para esconder nosso cheiro", explicou ao perceber minha confusão. Eventualmente, deixamos o córrego, emergindo em uma clareira onde 3 cavaleiros nos aguardavam. Reconheci as cores reais em suas capas, verde escuro com bordas douradas, as mesmas cores que Alexander usava. "Majestade." O mais velho deles inclinou a cabeça ao nos avistar, seu olhar curioso desviando-se brevemente para mim antes de retornar ao rei. "Os homens de Blackwood estão a menos de 20 minutos de distância." "Doran." Alexander cumprimentou, desmontando e ajudando-me a descer. "Esta é Lady Lyanna Thornwald, filha legítima do rei William e rainha Eleonora." Os 3 homens arregalaram os olhos, mas nenhum ousou questionar. Em vez disso, o chamado Doran, um homem de meia-idade com cicatrizes cruzando seu rosto barbado, desmontou e inclinou-se profundamente para mim. "Minha princesa", disse com voz rouca de emoção. Por 20 anos acreditamos que estava perdida para sempre. "Como?" Comecei, mas fui interrompida por um uivo distante que gelou meu sangue. "Cães de caça", explicou o mais jovem dos cavaleiros, um rapaz que não parecia ter mais de 20 anos, mas cujos olhos já carregavam a dureza de quem conheceu muitas batalhas. Rastreadores alfas usando cães treinados especialmente para caçar ômegas. Foram usados durante a Grande Purga. Alexander soltou um rosnado baixo que me fez estremecer, um som que nenhum humano comum deveria ser capaz de produzir. "Caleb, você e Marcos levem Lady Lyanna pelo caminho oriental. Encontrem-se com o restante da guarda real no ponto combinado e sigam para a capital sem parar", ordenou, sua voz carregada com autoridade indiscutível. "Doran ficará comigo. Daremos a esses rastreadores algo mais interessante para perseguir." "Não!" A palavra escapou de meus lábios antes que pudesse contê-la, minha mão instintivamente segurando seu braço. "É muito perigoso." Seus olhos encontraram os meus, surpresa visível neles por um breve momento, antes que um sorriso quase imperceptível curvasse seus lábios. "Preocupada comigo, Lyanna?" Sua voz suavizou-se ao pronunciar meu nome, uma intimidade que fez meu rosto esquentar. "Você é o rei", argumentei tentando soar prática. "Se algo acontecer a você, sou mais do que capaz de lidar com alguns rastreadores", interrompeu gentilmente, sua mão cobrindo a minha. "Além disso, se estiverem todos focados em mim, não perceberão que você está seguindo por outro caminho." "E se eles me reconhecerem?" perguntei, olhando para os 2 cavaleiros mais jovens, que agora me observavam com expressões determinadas. "Impossível", respondeu o chamado Marcos, um homem de feições duras, mas olhos gentis. Ninguém fora do castelo Ravenholm a viu desde bebê. Para o mundo exterior, a princesa Lyanna morreu junto com seus pais. Alexander removeu a pesada capa que usava
e a colocou sobre meus ombros. O tecido ainda guardava seu calor e cheiro, uma combinação de pinheiros, couro e algo mais primitivo, mais selvagem. Isto ajudará a mascarar seu aroma, explicou, fechando o broche dourado em forma de lobo. Depois, mais baixo, apenas para que eu ouvisse. E marcará você como minha protegida. Nenhum alfa ousará tocá-la enquanto carregar meu cheiro. Antes que pudesse responder, ele se inclinou e, para minha completa surpresa, pressionou os lábios contra minha testa em um beijo gentil, mas firme. O gesto, simples e ao mesmo tempo profundamente íntimo, enviou ondas de calor por todo o meu corpo. Até a capital, Lyanna Tornwald, murmurou contra minha pele. E então ele estava montando novamente, Doran já ao seu lado. Sem olhar para trás, os dois partiram em direção ao oeste, seus cavalos desaparecendo rapidamente entre as árvores. Princesa! Chamou Caleb, estendendo a mão para ajudar-me a montar o cavalo cinzento que Alexander havia trazido. Precisamos partir imediatamente. Os próximos 3 dias passaram como um borrão de florestas densas, campos cobertos de neve e pequenas vilas rurais onde parávamos apenas para trocar de cavalos e comer algo rapidamente. Dormíamos poucas horas, geralmente em estábulos ou pequenos abrigos de caça, sempre com um dos guardas de vigília. Caleb e Marcos provaram ser não apenas excelentes protetores, mas também pacientes instrutores. Ensinaram-me o básico sobre cavalgar, sobre como me orientar pelas estrelas, e compartilharam histórias sobre o reino que eu nunca conhecera. O rei Alexander mudou muitas coisas desde que retomou o trono, contou Marcos na 3ª noite, enquanto nos aquecíamos ao redor de uma pequena fogueira em um abrigo abandonado. Acabou com os castigos públicos, reduziu impostos das vilas mais pobres e proibiu a caça às ômegas que seus predecessores permitiram. Ele é um alfa diferente, concordou Caleb, seu olhar jovem brilhando com admiração genuína. Dizem que sua mãe o criou nas terras além-mar, com valores diferentes dos alfas do norte. Ele acredita que a força não vem da crueldade ou dominação, mas da proteção que oferecemos aos mais fracos. Então, por que todos parecem temê-lo tanto? Perguntei, relembrando os sussurros e olhares amedrontados que captei nas pequenas vilas que cruzamos. Os 2 guardas trocaram um olhar significativo antes que Marcos respondesse. Porque quando ele encontrou os assassinos de seus pais, 3 lordes da Aliança do Norte, incluindo o pai de Richard Blackwood, ele os executou pessoalmente. Sua voz baixou para quase um sussurro. Dizem que seu lobo interior emergiu completamente naquele dia. Que ele os fez sentir o mesmo terror que seus pais sentiram ao serem envenenados lentamente durante aquele banquete. Um arrepio percorreu minha espinha. Era difícil reconciliar aquela imagem de fúria vingativa com o homem que gentilmente beijou minha testa e prometeu me dar liberdade para escolher meu próprio caminho. E vocês acreditam nessas histórias? Questionei. Acreditamos que um bom rei precisa ser tanto temido quanto amado, respondeu Caleb diplomaticamente. E Alexander Tornwald é ambos. Os inocentes o amam, os culpados o temem. No 4º dia de viagem, cruzamos uma colina e, finalmente, avistei a capital do reino pela primeira vez. Kingshold erguia-se majestosa contra o horizonte, uma cidade vasta protegida por muralhas imponentes. No ponto mais alto, o Palácio da Lua reluzia com suas torres de mármore branco, visíveis mesmo à distância. É lá que nasceu, princesa, disse Marcos com um sorriso gentil, notando meu deslumbramento. E é para lá que está retornando. Encontramos o restante da guarda real nos aguardando em um posto avançado a poucos quilômetros dos portões da cidade. 20 homens e mulheres vestidos com as cores reais, todos com expressões de assombro ao me verem. Cada um deles se ajoelhou brevemente, murmurando "minha princesa" com reverência que me deixava desconfortável. "Alguma notícia do rei?" perguntou Caleb ao capitão da guarda, um homem imponente chamado Torval. Ele e Doran desviaram os rastreadores de Blackwood para as montanhas do oeste, respondeu o capitão, seus olhos escuros estudando-me com curiosidade mal disfarçada. A última mensagem dizia que retornariam à capital dentro de 2 dias. 2 dias. 2 dias para me adaptar à ideia de que era uma princesa, não uma prisioneira. 2 dias para decidir se aceitaria esse novo destino
ou se escolheria outro caminho, como Alexander havia prometido. Nossa entrada na capital foi discreta. Nenhum anúncio, nenhuma fanfarra. A guarda real me escoltou por portões secundários, evitando as ruas principais onde poderíamos atrair atenção desnecessária. Mesmo assim, não pude deixar de maravilhar-me com a cidade que se revelava à minha volta. Depois de 20 anos vendo o mundo através de uma única janela estreita, cada cor, cheiro e som era uma revelação. O Palácio da Lua era ainda mais impressionante de perto. Torres esguias que pareciam tocar o céu, jardins de inverno protegidos por estufas de cristal e estátuas de lobos guardando cada entrada. Novamente, entramos discretamente, através de passagens reservadas à família real e seus mais próximos servidores. Fui levada a um conjunto de aposentos que, segundo Torval, haviam pertencido à minha mãe. O lugar estava impecavelmente mantido, como se ela tivesse saído apenas momentos antes, não 20 anos atrás. Móveis elegantes de madeira escura contrastavam com tecidos em tons suaves de azul e prata. Uma enorme cama com dossel ocupava o centro do quarto principal, e grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica da cidade e das montanhas distantes. O rei ordenou que tudo fosse preservado exatamente como era, explicou uma serviçal idosa chamada Hilda, que aparentemente havia servido minha mãe antes de meu nascimento. Ele sempre disse que um dia você retornaria para reclamar o que é seu por direito. Passei os dedos pelas escrivaninhas, pelos livros nas estantes, pelas joias cuidadosamente guardadas em cofres de madeira entalhada. Eram fragmentos de uma vida que nunca conheci, de pais que mal lembrava. Cada objeto contava parte de uma história que me havia sido negada. Na mesa de cabeceira, encontrei um pequeno retrato pintado à mão. Uma mulher de cabelos claros como os meus, segurando um bebê enrolado em mantos azuis. Minha mãe e eu. A rainha Eleonora era adorada pelo povo, comentou Hilda ao me ver observando o retrato. Ela era uma ômega de grande poder, capaz de acalmar até os mais violentos alfas apenas com sua presença. Quando foi assassinada junto com o rei William, todo o reino chorou por semanas. Hilda hesitou, seus olhos idosos estudando meu rosto com atenção. Você se parece muito com ela. Tem a mesma gentileza nos olhos. Gentileza. Era estranho que alguém pudesse ver isso em mim, uma qualidade que nunca tive oportunidade de demonstrar durante meus anos de isolamento. Como poderia ser gentil quando mal interagia com outros seres humanos? E Alexander? Perguntei subitamente. Como ele era quando criança? Um sorriso nostálgico iluminou o rosto enrugado de Hilda. Um menino sério, sempre observando tudo com aqueles olhos que pareciam enxergar além das aparências. Era muito próximo de seus tios, seus pais. Quando eles foram mortos, algo mudou nele. A criança desapareceu, dando lugar a um jovem príncipe determinado a sobreviver e um dia retomar o que lhe foi roubado. E agora, ele havia retomado não apenas o trono, mas também havia me encontrado, a prima perdida, a última ômega do norte. Eu, que passei a vida sendo um segredo, agora era parte de um jogo de poder muito maior do que jamais poderia imaginar. Naquela noite, deitada na cama que um dia pertenceu à minha mãe, toquei o medalhão de lobo contra meu peito e me perguntei qual seria meu lugar neste novo mundo. Se Alexander realmente me daria a escolha que prometeu, ou se, como todos os outros em minha vida, já havia decidido meu destino sem me consultar. A lua cheia brilhava através das cortinas diáfanas, banhando o quarto com luz prateada que lembrava a neve de Ravenholm. Em algum lugar além das muralhas da cidade, talvez nas montanhas distantes, Alexander estaria olhando para a mesma lua, retornando para casa. Para mim. O pensamento fez meu coração acelerar de uma maneira que nunca havia experimentado antes. E assim, embalada pela luz da lua e pelo cheiro distante de pinheiros e almíscar que ainda permanecia na capa que ele me dera, adormeci pela primeira vez no lugar que deveria ter sido meu lar desde o nascimento. Na manhã seguinte, despertei com o som de vozes exaltadas no corredor. Sentei-me na cama, momentaneamente desorientada pelo luxo ao meu redor, tão diferente da austeridade da torre. A realidade dos últimos dias voltou como uma onda. A fuga, as revelações,
A jornada até a capital. A porta do quarto abriu-se abruptamente, e Hilda entrou, carregando um vestido de seda azul prateado. Princesa, perdoe a intrusão, disse a idosa serviçal, sua expressão tensa. O Conselho Real foi convocado de emergência. Lord Richard Blackwood chegou à capital exigindo uma audiência com o regente. O regente? Perguntei confusa. Lord Thorne, primo em segundo grau do rei e regente na ausência de sua majestade. Hilda apressou-se em preparar uma banheira. Ele não sabe sobre você ainda. Ninguém além da guarda real e alguns serviçais de confiança foram informados do seu retorno. Meu coração acelerou. Richard Blackwood, o homem que me manteve prisioneira por 20 anos, estava agora no mesmo palácio que eu, provavelmente me procurando. E o que devo fazer? Perguntei, sentindo-me subitamente pequena e indefesa novamente. Hilda parou o que fazia, seus olhos antigos fixando-se nos meus com uma intensidade surpreendente. Depende, princesa. Quer continuar escondida ou quer enfrentar o homem que roubou sua vida? A pergunta pairou no ar entre nós. Por 20 anos fui uma sombra, um segredo, um fantasma sem voz. A ideia de finalmente enfrentar meu carcereiro era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente libertadora. Quero estar presente nessa audiência, decidi, minha voz mais firme do que me sentia por dentro. O salão do trono do Palácio da Lua era vasto e imponente, piso de mármore polido refletindo a luz que entrava através de altas janelas de vidro colorido, colunas majestosas erguendo-se até um teto abobadado decorado com constelações pintadas em ouro sobre azul noite. O trono em si era uma obra de arte talhada em pedra branca, com entalhes de lobos e lua crescente, elevado sobre 7 degraus. Escondi-me atrás de uma coluna lateral, coberta pela capa de Alexander, observando a corte se reunir. Membros do Conselho Real tomaram seus lugares em cadeiras dispostas em semicírculo diante do trono. Guardas posicionaram-se estrategicamente ao redor do salão. E então, sentado não no trono, mas em uma cadeira simples ao seu lado, estava um homem de meia idade com expressão severa, Lord Thorne, o regente. As portas principais abriram-se, e Richard Blackwood entrou com passos furiosos, seguido por 2 homens armados. Meu sangue gelou ao vê-lo, o homem que raramente visitava minha torre, mas cuja sombra pairou sobre toda a minha infância, como uma ameaça constante. Era alto e robusto, com cabelos grisalhos e olhos frios como o inverno de Ravenholm. Exijo explicações, Thorne. Sua voz trovejou pelo salão. O rei invadiu minhas terras, violou minha hospitalidade e sequestrou um membro de minha família. Um murmúrio percorreu a corte. Lord Thorne ergueu-se lentamente, seu rosto uma máscara de polidez calculada. Graves acusações, Lord Blackwood. Sua Majestade partiu para caçar nas montanhas do oeste após o festival de inverno em Ravenholm. Não tenho conhecimento de nenhum sequestro. Não brinque comigo, rosnou Blackwood. Ele levou minha sobrinha, uma pobre garota doente que mantemos sob cuidados especiais devido à sua mente frágil. Uma garota que nem deveria sair de seus aposentos. Mente frágil? Uma onda de fúria atravessou meu corpo. Então era assim que ele explicava meu confinamento. Eu seria uma lunática, uma doente mental mantida escondida por compaixão, não uma prisioneira política. Antes que Thorne pudesse responder, encontrei-me caminhando para o centro do salão, como se alguma força além do meu controle guiasse meus passos. Mentiroso, minha voz ecoou clara e firme. Você me manteve prisioneira por 20 anos porque temia o que eu representava. Não por compaixão, mas por ganância e medo. Um silêncio sepulcral caiu sobre o salão. Todos os olhos voltaram-se para mim. Uma desconhecida em um vestido azul prateado, com o manto real sobre os ombros e o medalhão de lobo brilhando em meu peito. Richard Blackwood empalideceu como se estivesse vendo um fantasma. Impossível, sussurrou. Você deveria estar na torre. Como vê, não estou mais, respondi, avançando mais alguns passos. Anos de palavras não ditas, de perguntas reprimidas, de raiva silenciosa, ameaçavam transbordar. E nunca mais estarei. Quem é você? Perguntou Lord Thorne, levantando-se de sua cadeira, seus olhos estudando meu rosto com crescente desconforto. Antes que pudesse responder, as portas do salão abriram-se novamente. Desta vez,
Foi Alexander quem entrou, seguido por Doran e mais 4 guardas reais. Seu olhar encontrou o meu imediatamente. Uma mistura de surpresa e algo mais intenso que não consegui nomear. Ela é Lyanna Tornwald, anunciou Alexander, sua voz preenchendo cada canto do salão. Filha legítima do rei William e da rainha Eleonora, a princesa que todos acreditavam estar morta, mantida prisioneira por 20 anos por este homem. O salão explodiu em exclamações de choque e descrença. Lord Thorne caiu de volta em sua cadeira, seu rosto uma máscara de assombro. Richard Blackwood deu um passo para trás, como se pudesse escapar da verdade que agora se revelava. Isso é absurdo, uma farsa, gritou Blackwood, seu rosto avermelhando-se perigosamente. Esta garota é filha de meu irmão mais novo, que morreu junto com sua esposa em um incêndio. Ela sofre de delírios desde criança. Alexander avançou, seus passos medidos, predatórios. Cada movimento exalava uma autoridade que silenciava a sala gradualmente. Seu irmão mais novo, que convenientemente morreu logo após o nascimento de uma criança ômega? Questionou, sua voz perigosamente suave. Uma criança que nasceu exatamente 9 meses após o assassinato do rei e da rainha? Uma criança com os mesmos cabelos prateados da linhagem real Tornwald? Ele parou ao meu lado, tão próximo que nossos braços quase se tocavam. Mesmo sem contato físico, podia sentir o calor que emanava dele, a força de sua presença que tanto intimidava quanto protegia. Você roubou uma bebê dos braços de sua ama enquanto o palácio estava em chamas, durante a rebelião, continuou Alexander. Cada palavra precisa como uma lâmina. Uma bebê que, se descoberta, legitimaria sua rebelião como traição à coroa. Então a escondeu, mantendo-a como um trunfo político para o caso de algum dia precisar dela. Provas, cuspiu Blackwood, olhando freneticamente para os lordes do conselho. Ele não tem provas, apenas a palavra de uma garota perturbada. Alexander sorriu então, não um sorriso gentil, mas o sorriso frio de um predador encurralando sua presa. Tenho depoimentos de 3 servos que ajudaram a escondê-la e que, arrependidos, procuraram a coroa anos depois. Ele fez um gesto e Doran aproximou-se com um pergaminho selado. Tenho registros detalhados de como sua irmã, Lady Eleanor, visitava regularmente a Torre Norte, mesmo declarando a todos que jamais subia escadas devido às suas juntas doloridas. Um murmúrio percorreu o salão novamente, mas Alexander não havia terminado. E temos isto. Sua mão tocou suavemente o medalhão em meu peito. O selo real dado pela rainha Eleonora à sua filha, na noite em que o palácio foi invadido. Um artefato que nenhum Blackwood poderia possuir legitimamente. Retirei o medalhão do pescoço com mãos ligeiramente trêmulas e o entreguei a Alexander, que o ergueu para que todos vissem. À luz do sol que entrava pelas janelas, o pequeno lobo de prata com a flor de neve em seu interior brilhou como uma estrela caída. Qualquer membro do conselho com idade suficiente reconhecerá isto, disse Alexander. O guardião da neve, passado de rainha para princesa por gerações na linhagem Tornwald. Um homem idoso ergueu-se entre os conselheiros, aproximando-se com passos vacilantes. Lord Frostwood, como descobri depois, havia servido a 3 gerações da família real. Reconheço este artefato, declarou com voz trêmula de emoção. Vi-o no pescoço da rainha Eleonora até o dia de seu assassinato, e antes disso, no pescoço de sua mãe, a rainha Lyra. Richard Blackwood recuou outro passo, seus olhos agora refletindo o pânico de um homem que via 2 décadas de segredos desmoronando. Isso não prova nada. Poderia ter sido roubado, falsificado. Há um teste definitivo, disse Lord Frostwood, virando-se para Alexander. Majestade, o senhor sabe a que me refiro. Alexander assentiu gravemente. O teste de sangue e chama. Tradição antiga para confirmar membros da linhagem real. Meu coração acelerou. Ninguém havia mencionado testes de sangue. Não há necessidade disso, protestei baixinho, apenas para Alexander ouvir. Já não demonstramos suficiente? Seus olhos encontraram os meus, mais suaves do que jamais havia visto. Confie em mim, murmurou. Não haverá dor, e acabará com qualquer dúvida restante. Uma pequena bacia de prata foi trazida.
contendo um líquido transparente que brilhava sutilmente. Alexander retirou uma pequena adaga de sua cintura, seu cabo incrustado com as mesmas pedras azuis que decoravam o trono. Uma gota de sangue real na água sagrada de Kingshold revela sua verdadeira natureza, explicou Alexander, enquanto cortava superficialmente seu próprio dedo e permitia que uma gota de sangue caísse na bacia. O líquido imediatamente adquiriu um brilho azulado, pulsando como se tivesse vida própria. Engoli em seco quando ele me ofereceu a adaga, cabo primeiro. Com dedos trêmulos, aceitei a lâmina e, após um momento de hesitação, pressionei levemente a ponta contra meu dedo indicador. Uma pequena gota de sangue formou-se, rubra e brilhante. Deixei-a cair na bacia. Por um instante terrível, nada aconteceu. Então, como uma chama acendendo-se subitamente, o líquido inteiro transformou-se em um azul intenso, ainda mais brilhante que o de Alexander. Pequenas espirais prateadas dançavam na superfície, criando padrões que lembravam flocos de neve. Sangue Thornwald, anunciou Lord Frostwood, sua voz quebrando com emoção. Mais puro do que vemos há gerações. Exclamações de assombro ecoaram pelo salão. Vários membros do conselho levantaram-se, aproximando-se para ver o fenômeno. Richard Blackwood parecia ter envelhecido décadas em minutos, sua arrogância anterior completamente dissipada. Traição? Declarou Alexander, sua voz novamente carregada com autoridade real. Sequestro de um membro da família real. Conspiração contra a coroa. Usurpação de direitos de sucessão. Guardas aproximaram-se de Blackwood, que agora tremia visivelmente. Majestade, implorou caindo de joelhos. Tudo o que fiz foi para protegê-la. Os tempos eram perigosos. Outros teriam matado uma ômega real sem hesitação. Dei-lhe abrigo, proteção. Você me deu uma prisão. Interrompi, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Roubou minha identidade, minha história, minha chance de conhecer o mundo. Alexander colocou uma mão em meu ombro. Um gesto simples de apoio que me deu forças para continuar. 20 anos olhando o mundo através de uma única janela, prossegui, cada palavra liberando um pouco do peso que carregava. 20 anos acreditando que era uma vergonha a ser escondida. 20 anos sem sentir o vento em meu rosto ou a neve em minhas mãos. O silêncio no salão era absoluto. Todos os olhares fixos em mim, não mais como uma curiosidade ou uma impostora, mas como alguém cuja voz finalmente merecia ser ouvida. No entanto, continuei após uma pausa. Não quero que mais sangue seja derramado por minha causa. Já houve mortes demais nesta história. Senti o olhar surpreso de Alexander sobre mim, mas mantive meus olhos em Richard Blackwood, o homem que havia sido o fantasma ameaçador de toda a minha existência, agora reduzido a uma figura patética ajoelhada no chão de mármore. Justiça, não vingança. Concluí, finalmente olhando para Alexander. Isso é o que peço. Algo brilhou nos olhos âmbar do rei. Aprovação, respeito e algo mais profundo que não consegui nomear. Richard Blackwood, pronunciou Alexander, voltando-se para o homem prostrado. Por seus crimes contra a coroa e contra a princesa Lyanna Thornwald, você está condenado ao exílio perpétuo, além das montanhas de gelo. Suas terras e títulos serão confiscados e redistribuídos. Você partirá ao amanhecer, com apenas as roupas que veste e comida para 3 dias. Se retornar às terras do norte, pagará com sua vida. Blackwood foi levado pelos guardas, sua figura encurvada e derrotada desaparecendo pelas portas do salão. Apenas quando ele se foi, percebi que havia prendido a respiração. Alexander virou-se para enfrentar a corte reunida, sua presença dominando o ambiente. Hoje testemunhamos o retorno de alguém que acreditávamos perdida para sempre, declarou. A princesa Lyanna Thornwald, herdeira legítima do trono do norte, retorna para ocupar seu lugar de direito como membro da família real. Seus olhos encontraram os meus brevemente. Um calor quase imperceptível neles, que fez meu coração acelerar. Um banquete será realizado esta noite para celebrar seu retorno, continuou, dirigindo-se à corte. E, nos dias que virão, todos conhecerão sua história. O norte se lembrará do que foi roubado e do que foi recuperado.
Com isso, ofereceu-me seu braço. Hesitei apenas por um segundo antes de aceitá-lo, sentindo o calor de sua pele através das camadas de tecido. Juntos, saímos do salão sob os olhares atônitos e reverentes da corte. O banquete em minha honra transformou-se em uma celebração que durou 3 dias. Nobres de todas as partes do reino vieram prestar homenagens à princesa ressurgida, trazendo presentes e jurando lealdade. Para alguém que passara 20 anos vendo apenas as mesmas paredes, era esmagador. Cada conversação, cada olhar curioso, cada nova pessoa me deixava exausta, mas também estranhamente viva. Durante essas festividades, Alexander raramente deixava meu lado, discretamente guiando-me através dos intrincados protocolos da corte, sussurrando nomes e títulos de pessoas importantes, explicando histórias e alianças políticas que eu deveria conhecer. A proximidade constante entre nós alimentava os sussurros dos cortesãos. O rei solteiro e sua prima recém-descoberta, a última ômega de sangue real no norte. Precisamos conversar, disse ele na noite do 3º dia, depois que a maioria dos convidados havia se retirado para seus aposentos. Em particular, segui-o através de corredores silenciosos até chegamos a uma pequena sala circular, na torre oeste do palácio. Era um lugar acolhedor, com estantes cheias de livros, poltronas de couro macio próximas a uma lareira crepitante e grandes janelas que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade adormecida, coberta por um manto de neve que brilhava sob o luar. Meu refúgio, explicou Alexander, servindo 2 taças de vinho tinto. O único lugar onde posso ser apenas um homem, não um rei. Aceitei a taça que ele me ofereceu, observando-o enquanto se movia pelo ambiente com uma familiaridade que contrastava com sua habitual postura formal. Aqui, longe dos olhares da corte, seus ombros relaxavam sutilmente e havia algo quase vulnerável em seus movimentos. Como está se sentindo? Perguntou, sentando-se na poltrona em frente à minha, o fogo da lareira refletindo-se em seus olhos âmbar. Sobrecarregada, admiti honestamente. É muito para absorver. Toda uma vida que deveria ter sido minha, pessoas que deveriam ter feito parte dela, histórias e tradições que nunca conheci. Ele assentiu, compreensivo. Levará tempo. Ninguém espera que você se ajuste da noite para o dia. Não é só isso. Continuei, girando a taça entre os dedos, observando o líquido rubro dançar. É como se todos tivessem expectativas sobre quem devo ser. A princesa Lyanna, a herdeira Thornwald, a ômega real. Mas quem sou eu realmente, Alexander? Além de títulos e linhagens, seu olhar intensificou-se, estudando-me com uma atenção que fazia meu coração acelerar. Quem você quer ser? A pergunta pairou entre nós, carregada de significados. Lembrei-me de sua promessa na cabana de caça, que me deixaria escolher meu próprio caminho depois que conhecesse minha verdadeira história. Você cumpriu sua promessa à minha mãe, disse finalmente. Encontrou-me, trouxe-me para casa, revelou minha identidade ao mundo. Sua dívida está paga. Uma sombra cruzou seu rosto. Não se trata de dívida, Lyanna. Então do que se trata? Perguntei, colocando a taça sobre a mesa entre nós. Por que arriscar tanto por mim? Por que me trazer de volta quando poderia simplesmente continuar reinando sem os complicadores que minha existência traz? Alexander levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Por um longo momento, observou a cidade abaixo, sua silhueta recortada contra o céu estrelado. Quando tinha 15 anos e fugi para o exílio, começou ele. Sua voz mais baixa que o habitual carregava não apenas o peso da perda dos meus pais, mas também a culpa por não ter conseguido te encontrar. Durante anos, sonhei com seu choro de bebê, ecoando pelos corredores em chamas. Virou-se para mim, seus olhos refletindo uma dor antiga. Quando retornei e reclamei o trono, procurei por você em cada canto do reino. Vários informantes mencionaram rumores sobre uma jovem mantida na torre norte de Ravenholm, mas nunca consegui confirmação suficiente para agir. Até que senti seu cheiro naquele festival. Lembrei-me do momento em que nos encontramos no salão de música.
A forma como suas narinas se dilataram sutilmente ao captar meu aroma. O reconhecimento instantâneo em seus olhos. O que sentiu? Perguntei, quase sussurrando. Ele aproximou-se novamente, ajoelhando-se diante da minha poltrona para que nossos olhos ficassem no mesmo nível. Senti como se uma parte de mim que estava perdida finalmente tivesse retornado. Respondeu com uma sinceridade desarmante. Ômegas e alfas de linhagens compatíveis compartilham uma conexão que transcende explicações racionais. Mas entre nós, Liana, é algo ainda mais raro. Sua mão ergueu-se lentamente, dedos tocando minha face com reverência. O lobo em mim reconheceu você não apenas como uma ômega, mas como algo que os antigos chamavam de alma-espelho. Alma-espelho? Repeti, a palavra despertando ecos distantes de histórias que li em meus livros empoeirados na torre. 2 seres que equilibram um ao outro perfeitamente, explicou. O fogo e o gelo, a força e a compaixão, a ferocidade e a serenidade. Meu coração batia tão forte que temia que ele pudesse ouvi-lo. Havia lido sobre esses laços raros em minhas histórias, conexões tão profundas entre um alfa e uma ômega que transcendiam o físico, criando um vínculo espiritual que nada podia quebrar. É por isso que você me encontrou tão facilmente? Por que conseguiu sentir meu cheiro quando outros não podiam? Sim, admitiu. Outros alfas poderiam sentir algo, mas para mim, seu aroma era como um farol na escuridão. Impossível de ignorar. Se uma realização atingiu-me então, a intensidade de sua busca, a forma como me protegeu, o cuidado com que planejou cada detalhe do meu resgate. Você sabia, sussurrei. Sabia que éramos alma-espelho antes mesmo de me encontrar. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Suspeitava. Sonhava com você desde a adolescência. Não seu rosto, que não conhecia, mas sua essência. E quando finalmente senti seu aroma durante o festival, tive certeza. E se eu não quiser esse vínculo? Perguntei, uma parte de mim testando a sinceridade de sua promessa anterior. Se escolher outro caminho? Dor cruzou seus olhos, mas ele não desviou o olhar. Então respeitarei sua escolha, como prometi. Ser alma-espelho não significa possuir o outro, Liana. Significa querer sua felicidade acima da própria. Levantei-me, afastando-me alguns passos, precisando de espaço para organizar meus pensamentos. Por 20 anos fui prisioneira. A ideia de estar ligada a alguém, mesmo por um vínculo místico, despertava medos profundos. Eu nem sei quem sou ainda, confessei, observando a cidade além das janelas. Como posso escolher um caminho quando ainda estou descobrindo onde estou? Senti sua presença atrás de mim, não tocando, mas próximo o suficiente para sentir seu calor. Então descubra, disse gentilmente. Explore o palácio, a cidade, o reino inteiro se quiser. Conheça seu povo, aprenda nossas tradições. Forme sua própria opinião sobre o mundo que lhe foi negado por tanto tempo. Virei-me para encará-lo, surpresa pela liberdade que oferecia. E minha posição? Meu título? As expectativas da corte? Podem esperar, respondeu simplesmente. Você passou 20 anos vivendo pelos termos de outros. Agora é hora de viver pelos seus. Algo desabrochou em meu peito. Uma sensação cálida que se expandia como a primeira luz da manhã após uma longa noite. Não era apenas gratidão, percebi, mas algo mais profundo, mais primitivo, o reconhecimento que ele mencionou, espelhado dentro de mim. Nos dias que se seguiram, aceitei sua oferta, explorei cada canto do palácio, descobrindo salas que guardavam histórias da minha família, retratos de antepassados cujos olhos eram iguais aos meus, artefatos que contavam a longa história da linhagem Thornwald. Visitei a cidade, inicialmente acompanhada por guardas discretos, depois cada vez mais por conta própria, maravilhando-me com a vida vibrante das ruas, com as histórias dos comerciantes, com as crianças brincando nas praças nevadas. Alexander manteve sua palavra, nunca pressionando, sempre respeitando meu espaço. Mas estava presente. Um jantar ocasional apenas com nós dois, um passeio pelos jardins de inverno, livros que deixava em meus aposentos sobre tópicos que havia mencionado casualmente. Pequenos gestos que construíam uma ponte entre nós, pedra por pedra. E então, numa noite de neve intensa, 3 meses após minha chegada à capital, finalmente encontrei a resposta que buscava. Estava na Biblioteca Real, perdida entre tomos antigos sobre a história dos ômegas no norte,
quando encontrei um diário escrito por minha própria mãe. Suas palavras, preservadas nas páginas amareladas, falavam do equilíbrio necessário para governar com sabedoria, a força determinada de um alfa complementada pela empatia intuitiva de uma ômega. O poder verdadeiro não está em subjugar, escreveu ela, mas em unir. Não em temer, mas em compreender. Um reino governado apenas pela força eventualmente se fragmenta. Um reino guiado também pela compaixão prospera. As palavras reverberaram dentro de mim, ecoando algo que sempre soube instintivamente, mesmo confinada em minha torre. O que outros viam como fraqueza, minha natureza ômega, minha gentileza, minha capacidade de sentir profundamente, não era um defeito a ser escondido, mas um dom necessário para curar um reino há muito governado apenas pela lei do mais forte. Naquela mesma noite, procurei Alexander em seu refúgio na Torre Oeste. Encontrei-o como da primeira vez, observando a cidade pela janela, a coroa pousada casualmente sobre uma mesa próxima, um símbolo do peso que carregava sozinho. Encontrei meu caminho, anunciei sem preâmbulos. Ele virou-se, seus olhos âmbar estudando meu rosto com aquela intensidade que agora eu reconhecia não como intimidação, mas como atenção genuína. E qual é? Ficar, respondi simplesmente, não apenas como a princesa ressurgida, nem como uma relíquia de um passado recuperado, mas como conselheira, como voz da compaixão em sua corte, como ômega real em um reino que esqueceu o valor do equilíbrio. Algo desabrochou em seu olhar, esperança, misturada com outra emoção mais profunda. E quanto a nós? Perguntou suavemente. O vínculo que existe entre nós? Em resposta, aproximei-me e tomei suas mãos nas minhas. O contato enviou aquela já familiar onda de calor pelos meus braços. Mas agora não mais assustadora, e sim reconfortante. Quero explorá-lo, confessei. Não como uma obrigação ou destino inevitável, mas como uma escolha, minha escolha. Seu sorriso, então, foi como o nascer do sol, gradual, caloroso, iluminando cada ângulo daquele rosto geralmente tão austero. Lentamente, respeitando meu espaço para recuar se desejasse, inclinou-se e tocou seus lábios aos meus em um beijo gentil, quase reverente. O medalhão de lobo em meu peito pareceu aquecer-se com o contato, como se aprovasse a união que se formava, não apenas entre dois indivíduos, mas entre duas naturezas complementares, dois poderes que, juntos, poderiam trazer um novo equilíbrio para o norte. Quando nos separamos, vi nos olhos de Alexander não apenas o alfa poderoso que inspirava temor e respeito, mas também o homem que esperou 20 anos para encontrar aquela que completava sua alma. Minha mãe dizia que lobos protegem o que amam até a morte, murmurei, tocando o medalhão. E ômegas curam o que os alfas não podem conquistar pela força, completou ele, sua testa descansando contra a minha. Juntos, trazemos equilíbrio. Nos meses que se seguiram, o norte testemunhou uma transformação gradual. O rei, conhecido por sua justiça implacável, agora temperava força com misericórdia. A princesa, que emergira das sombras, trazia uma voz há muito silenciada para o conselho real. Histórias começaram a se espalhar, de como o rei encontrara a última ômega do norte, seguindo apenas seu instinto, de como aquela que fora prisioneira por 20 anos trouxera compaixão, não amargura, de como o vínculo entre eles fortalecia não apenas um ao outro, mas todo o reino. 1 ano após meu resgate, numa noite de lua cheia, Alexander me conduziu até o topo da torre mais alta do palácio. Não uma prisão como minha antiga morada, mas um observatório aberto para o céu estrelado. Ali, sob o testemunho silencioso das mesmas estrelas que observei por 2 décadas através de uma janela estreita, tornei-me oficialmente sua rainha. Não foi apenas uma união política, nem apenas a celebração de um vínculo místico entre Alfa e Ômega. Foi a culminação de uma jornada que começara na escuridão de uma torre isolada e terminava na luz de um novo amanhecer para o norte. O que outros viram como minha maior fraqueza, ser uma ômega em um mundo dominado por alfas, revelou-se minha maior força. Minha capacidade de sentir profundamente, de compreender a dor alheia, de enxergar além das aparências,
transformou-se em sabedoria que complementava a força inabalável de Alexander. E assim, a garota que passara a vida acreditando ser um segredo vergonhoso tornou-se a voz que muitos seguiam. A prisioneira invisível transformou-se na rainha que todos viam. E o lobo solitário encontrou na última ômega não apenas sua companheira, mas seu equilíbrio. Juntos, trouxemos um novo tipo de governo para as terras do norte. Um que reconhecia que a verdadeira força está não apenas em liderar, mas em ouvir. Não apenas em conquistar, mas em curar. O medalhão de lobo que minha mãe me dera como último presente permanece sempre junto ao meu coração, um lembrete constante de que às vezes precisamos perder tudo para encontrar quem realmente somos. De que às vezes, o que vemos como nossa maior vulnerabilidade é, na verdade, nosso maior dom. E nas noites de inverno, quando a neve cai suavemente sobre a capital, ainda me pego olhando pela janela, não mais como prisioneira, mas como guardiã, não mais sozinha, mas ao lado daquele que atravessou tempo e distância para me encontrar, simplesmente seguindo o chamado de seu coração. Porque no final, não foi apenas o Rei Alfa que encontrou a Ômega escondida, fomos dois seres incompletos que juntos formaram algo maior que a soma de suas partes. Não por destino ou obrigação, mas por escolha. Minha escolha. Nossa escolha.